Alexandre, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Deixa eu apresentar novamente o senhor aqui ao público, o delegado Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal. Ele era superintendente da Polícia Federal na região da Amazônia, e lá acabou enfrentando lá o crime organizado, batendo de frente com o governo Bolsonaro, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e acabou sendo perseguido pelo governo Bolsonaro. Agora está no Rio de Janeiro, né, se não me engano, né, delegado? Sim. E aí daqui a pouco ele vai contar um pouco essa história. Delegado, a Evi Bruce é advogada, convido aqui lá de vez em quando para conversar aqui com o pessoal. Ela é influencer também, TikToker, advogada. Legal. Sabe tudo de política. Fazendo resistência nas redes sociais, Saraiva. A gente tem que usar todas as trincheiras possíveis, né? Sim, ocupar todos os espaços, porque a extrema-direita está dominando tudo, né? Então, vamos para cima. Exatamente. E eles são muito eficientes na criação de conteúdo falso. É impressionante a capacidade de mobilização para o mal. Pois é. Né? Alexandre, eu preparei aqui uma pauta para a gente conversar. Inicialmente, hoje foram publicadas notícias sobre queimada na Amazônia, que eu achei que era um gancho, uma coisa para a gente começar um bate-papo aqui. Coloca aí na tela, por favor, Guilherme. Foram publicados alguns mapas, com, mais uma vez, esse aí tem um outro também, que está em português. Esse aí, ó. Amazônia. Eu acompanho lá no site do INPE, né? E esse mês, desde 2016, é o pior agosto, em termos de queimadas, né? No início do ano, final do ano passado, eu tinha até escrito lá no Twitter que esse ano ia ser especialmente ruim para a Amazônia. Isso porque, primeiro, que o IBAMA foi completamente desmembrado e retirado ali do tabuleiro da Amazônia, que o IBAMA é o órgão mais importante para a preservação ambiental. Segundo, que a parte também de meio ambiente da Polícia Federal foi completamente exterminada. O requisito para trabalhar na área de meio ambiente é não saber nada de meio ambiente. Então, as Forças Armadas nunca fizeram nada. A verdade é essa. Nunca fizeram nada, a não ser gastar muito dinheiro com resultados pífios, né? E ocupando espaço. Se desse o dinheiro que der para as Forças Armadas para o IBAMA, resolvia o problema. Que tem no IBAMA o Grupo Especial de Fiscalização, o GEF, que eu já trabalhei, que na época era comandado pelo Roberto Cabral, que é até candidato a deputado federal no Distrito Federal, o Roberto Cabral, um cara excelente. Conseguimos fazer baixar, trabalhando juntos, Polícia Federal, IBAMA, o desmatamento no Maranhão, em 2016, 2017. Mas, quando começou o governo Bolsonaro, o IBAMA, logo de saída, não participava mais das operações com a Polícia Federal, o que para a gente era um prejuízo imenso. Até a equipe policial tinha menos segurança jurídica em campo. Então, isso já foi um prejuízo enorme. E o resultado a gente está colhendo aí agora, com essas queimadas todas, porque é ano eleitoral também na Amazônia. A gente sabe como funciona as eleições nos estados lá do Roraima, né? Trabalhei em Roraima há 3 anos e assim, a compra de votos é uma coisa corriqueira. Várias prisões foram feitas, várias ocorrências, e a compra de votos é um negócio que acontece de uma forma, pelo menos na época que eu trabalhei lá, acontecia de uma forma assim assintosa. Perspectiva de último ano desse governo, então é natural que os criminosos queiram aproveitar o máximo possível essa oportunidade, vão querer fazer caixa. É um negócio bilionário. A extração de madeira ela é realizada por uma organização criminosa, não é coisa de amador, não é coisa de grupos isolados. Basta dizer que eles conseguiram mobilizar um ministro de Estado, eles conseguiram mobilizar vários senadores. Isso não é coisa de amador, isso é coisa de organização criminosa e das perigosas. Se a gente olhar lá a máfia italiana,
A máfia italiana trabalhou muito com a questão ambiental. Trabalhou entre aspas, né? Extorquiu muito. Tem o famoso Saco de Palermo, que a máfia autorizava as construções em áreas que a construção era proibida, ou por ser uma área de interesse histórico ou ambiental. E isso aí aconteceu durante muito tempo, né? Então, assim, uma organização criminosa, ela não está ligada exclusivamente ao tráfico de drogas ou ao jogo do bicho. Ela vai onde tem dinheiro fácil e menor risco. E isso nós observamos lá no Amazonas, temos caso concreto que comprova isso, de elementos saindo do tráfico de drogas e indo para a madeira. É só o cara ter 2 neurônios, né? Vê a pena lá de tráfico de drogas, 5 a 15. Aí vai na 9605, vê lá, pagar a cesta básica, né? Nossa! Né? Então, um cara que tinha várias passagens por tráfico de drogas, um sujeito. Condenação, inclusive. Agora, um dos maiores grileiros de terra do sul do Amazonas. E, como as autorizações para desmatamento, autorização para corte raso, tudo isso agora, com a Lei Complementar 140, passou do governo federal para o governo dos estados, esse pessoal tem um poder imenso lá, nesses processos administrativos que autorizam o desmatamento, porque eles precisam desse processo administrativo para gerar um documento e colar na madeira. Senão não dá para desmatar. É como se uma empresa vivesse de vender carro furtado ou roubado. Essa empresa criminosa, ela pode vender as peças, pode vender como sucata. Agora, se tiver um esquema no Detran para conseguir um documento para colar nesse carro, o lucro aumenta exponencialmente. É a mesma coisa com a madeira. A madeira só consegue circular em território brasileiro, só consegue ser exportada se ela tiver acompanhada do documento de origem florestal. Não é à toa que nós já flagramos conversas de madeireiros ilegais. Madeira ilegal até pleonasmo, na minha opinião, tá? Tirando o pessoal que planta, sabe? Mas é pleonasmo. Mas nós já falamos conversa desse pessoal falando assim, meu problema não é madeira. Madeira eu tenho aqui de graça. Eu preciso de DOF. E aí os europeus recebem essa madeira lá, madeira documentada, e dizem, não, a madeira que chega de vocês aqui, ela está toda certinha, está documentada, mas é óbvio que madeira documentada não é sinônimo de madeira com origem lícita. Eles sabem disso. Isso que eu ia perguntar, doutor, eles sabem disso, né? Claro que sabem, claro que sabem. Se a gente pegar o regulamento europeu que trata da importação de madeira, é o regulamento 995 de 2010 ou de 2000. Eu sempre confundo essas duas datas, mas é 995. Ele tem, no máximo, 30 artigos. O comprador só tem que declarar de quem comprou a madeira na primeira importação, depois não precisa fazer mais nada. É um regulamento extremamente permissivo. Quando a gente olha o regulamento 1760, de 2000 ou 2010, que trata da importação de carne bovina, aí são quase 300 artigos. A palavra rotulagem é escrita 35 vezes. O boi tem que receber brinco no pasto. E travou. Travou. Foi ataque do Voltou. Ricardo Salles. Olha lá, pronto. Opa, voltou. Deve ser. Praga. Mas travou de novo. Tá indo e tá voltando, né? Voltou agora. Vamos ver se vai. Voltou. Vamos ver se vai. Sim. Quando o gado vai para a Europa, ele compete com os produtos europeus. E a nossa madeira, ela vai como o quê? Como insumo para a economia deles. Uma árvore daquela ali tem de 200 a 1.400 anos de idade, o IP.
Então, não é um recurso tão renovável assim. Quantos anos? Nossa. 200 a 1.400 anos. Isso é dado científico, tá? Nossa. Não é chute, não. Isso é um artigo científico. Nossa, Nós 1.400 já mandamos fazer carbono 14. Não é um recurso renovável. Essa geração não tem como ver de novo aquilo ali. Exato. Né? Então, se fosse para cortar, que pelo menos nós dessemos mais valor àquilo. Né? Nós só aproveitamos, porque aquela indústria lá pega. Que pena. Pena, tá travando muito. Uhum. Voltou. Vamos lá. Voltou. Está indo. Então, só aproveita 25% da tora. Essa madeira, no Brasil, ela tem um processamento primário. Aí vai para a Europa e aí se agrega valor essa madeira. Ou seja, o desmatamento no Brasil gera emprego na Europa. Por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia para agregar valor? Para aí sim, né, se trazer riqueza para a população. O que nós vemos na Amazônia é quanto mais desmatamento, mais miséria. Menor o IDH. E, é claro, depois vem o gado, eventualmente vem a soja, poderia vir até um shopping center, mas o que gera, que movimenta a máquina é a madeira, porque houve um aumento do preço da madeira no mercado internacional, em razão do colapso da produção do Sudeste Asiático. Quem mais fornece madeira ainda hoje no mundo é o Sudeste Asiático, mas eles têm oferecendo cada vez menos madeira, em razão de uma exploração descontrolada. Então, isso tem aumentado a pressão sobre a madeira da Amazônia. Se nós não tomarmos cuidado, isso aí tende só a piorar e vai sobrar muito pouco da Amazônia, porque primeiro vai a madeira, que financia todo o resto do negócio, que é a grilagem de terras, né? Que é as fraudes no financiamento agrícola, né? Que o cara, depois de grilar a terra, ele vai num banco oficial e dá a terra como garantia. E ele não planta nada. Se tudo der errado e o banco executar e tomar aquela terra dele, ele está perdendo uma terra que nunca foi dele. Mas eles ainda fazem pior. Eles vão no banco e ainda utilizam seguro agrícola. Então é um negócio da China. O seguro agrícola brasileiro, o Proagro, tem 30% de fraude nas indenizações. Nenhuma seguradora no mundo suporta isso. Então, Alexandre, o próximo governo vai ter muito trabalho para fazer na Amazônia. Agora, o que eu posso dizer para passar assim, um cenário otimista, né, é que, operacionalmente falando, logisticamente falando, a gente acaba com o desmatamento em 6 meses. O problema é ultrapassar a barreira política, o escudo político que eles têm, o escudo no judiciário, que eles têm também, inclusive na Justiça Federal. Teve um juiz federal que determinou uma multa diária para mim de R$200 mil por dia para eu entregar o maquinário e a madeira. R$200 mil por dia para mim e para os agentes. Eu não entreguei, ele era um juiz do Pará, ele estava de férias, voltou das férias para dar essa liminar no processo de um outro juiz. Foi afastado pelo CNJ. Uma multa contra o policial? Contra mim. R$200 mil. Ainda foi advogado lá me levar isso. Falei, doutor, se só fosse... o fato dele sair das férias para... Nas férias. Só nas esse férias. fato. O juiz competente é de Manaus. E eu ainda falei para o advogado, doutor, se fosse, sei lá, R$500 por dia, eu ia me preocupar. Agora, R$200 mil por dia, não tem a menor chance de pagar isso. Quanto que eu já estou devendo? Aí ele falou, 1,5 milhão, quase 1,6 milhão. Então já era. Fica à vontade, executa. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo, às vezes, esse debate sobre desmatamento, aí, às vezes, eu vejo alguém falar, tem até um candidato que fala isso, que o problema do desmatamento é que você tem o pobre lá, a família pobre, que vê a madeira lá de bobeira e valendo tanto, e que vai lá e desmata porque precisa daquele dinheiro. É isso? Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Essas pessoas são os operários que são tratados em condições análogas a de escravo, porque a gente já cansou de libertar esse pessoal,
E quem domina, quem lucra com o negócio são os grandes madeireiros que nem da região norte são. Essa última operação Andrew Antos, eles eram de Santa Catarina. Então, não tem essa história. Não tem essa história. Isso aí, como dizem também, a lenda do garimpeiro, né? Do cara que está com a bateia. Não é assim que funciona o garimpo na região norte. Não é assim. É uma draga que custa R$200 mil, que se coloca ali no rio, detonando com o rio todo, jogando mercúrio na água, e está dizendo que isso está gerando renda para a população é que menos ganha com isso. Garimpeiro e madeireiro, eles não geram riqueza, geram miséria. O madeireiro destruindo o solo da floresta, destruindo tudo, e o garimpeiro destruindo o rio com mercúrio. Então, nas últimas operações que nós fizemos lá, em uma delas, até com a participação do falecido Bruno, colega da FUNAI, eu mandei uma equipe de peritos para coletar água do rio, coletar peixe, coletar tecido humano com autorização, para a gente medir a contaminação por mercúrio. E deu uma taxa assim astronômica, tipo 20 vezes acima do normal. Isso é gerar riqueza? Você inviabilizar um rio para pesca? Você causar danos à saúde pública? Isso aí, para mim, não é gerar riqueza, isso é destruir riqueza. E de mais a mais, esse ouro ele vai para fora do Brasil ilegalmente, clandestinamente. Ele não entra na economia brasileira. E para piorar, e lá no Vale do Javari, onde ocorreu a tragédia com o Bruno e o Dom, ali tem garimpo, madeira, tráfico de drogas, pesca ilegal. Com o tempo, isso gera um fenômeno chamado convergência criminosa. Eles começam a se proteger, aí o sujeito do tráfico vai para madeira, da madeira vai para droga, vira uma holding criminosa. Né? O que nós precisamos ali na Amazônia? Precisamos de presença do Estado. É isso que é necessário. Né? Porque, segundo a criminologia, uma das principais causas do crime é o quê? A ausência de guardião. O guardião pode ser o policial, pode ser um satélite, pode ser um vante. O que não dá é para ficar a impressão de que o Estado não está olhando aquela região, como de fato não está. Agora melhorou um pouco, que com iniciativa nossa lá no Amazonas, nós adquirimos um sistema de satélite de uma empresa americana que nos dá imagens diárias. Então, é a chamada resolução temporal, que quer dizer o quê? O quão recente é determinada imagem. Que tem resolução espacial, né, que é a nitidez da imagem, mas a gente precisa de uma imagem recente. E foi graças a esse sistema que a gente conseguiu fazer aquela maior apreensão já feita no Brasil, e foi graças a esse sistema que a gente conseguiu fazer também a Operação Corubo, que foi a última do Bruno, foi em 2019, porque depois dessa operação ele foi exonerado do cargo. Selaram o destino dele quando exonerado do cargo, porque isso passa o quê? Passa uma mensagem muito clara para os criminosos. O Estado passa uma mensagem muito clara para os criminosos. Não gostamos desse sujeito. A gente não vai criar muito problema se acontecer alguma coisa com ele. Eu vejo desse jeito. Desmatar. Então, o Estado participe, né, foi cúmplice do crime. A menor dúvida disso. Na verdade, virou uma política de Estado esse tipo de coisa que acontece lá. Né? Exatamente. Tem 10 dias morreu um delegado da Polícia Federal, um excelente delegado, jovem, trabalhando lá, combatendo madeireiro. O madeireiro jogou o caminhão em cima da equipe. Eles se sentem legitimados. Isso aconteceu agora, Alexandre? Isso aconteceu agora. Delegado Roberto Moreira. Uma perda enorme para a PF, porque era um excelente delegado que tinha toda uma carreira pela frente. Nossa. Já estava indo para a área contra os crimes ambientais, de combate aos crimes ambientais, e morreu aí nessa tragédia que, para mim, quem joga o caminhão em cima de uma equipe policial, um caminhão de tora, né? É difícil. Alexandre, deixa eu só ler uns superchats aqui. Tem uns antigos que é de entrevista passada, então vai ficar meio estranho, mas vou ler aqui. O Daniel Miage. Miguel, por que Brizola teve o segundo governo tão rejeitado?
Daniel, depois eu respondo. Foi muita manipulação midiática. Paula Simone, por que, Ana? Por que o Chile repeliu o que parecia ser uma salvação? Isso a Ana já respondeu lá na live dela. Romualdo, Ciro Liro é inimigo do PDT pela lógica desde reacionário. João Goulart e Brizola são culpados pela ditadura militar. Obrigado pelo superchat, Romualdo. Tem aqui do Vitor Sarno. Daqui a pouco, às 19 horas, Rovai e Serginho estarão no Chique-Chique da 107 Sul para lançar o livro Como Derrotar o Fascismo em Brasília. Bora? Obrigado pelo aviso, Vitor. Verdade, é isso aí. O pessoal que estiver em Brasília pode participar. É isso aí. Ivo, quer fazer algum comentário? Não, eu queria fazer um comentário para o doutor Saraiva, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de organização criminosa, porque a nossa imprensa quase não tem falado mais sobre os 107 imóveis, né, comprados no esquema da família Bolsonaro, 51 imóveis com dinheiro vivo. E eu acho que lavagem de dinheiro é um pouco um crime de ordem federal, né, doutor? Se eu estou enganando. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Claro. Se é difícil, como que a gente... É difícil pegar? Como é que faz? Olha, isso aí, do jeito que está ali, um aluno da Academia Nacional de Polícia, que acabou de passar no concurso, entrou na Academia Nacional de Polícia, provavelmente na primeira semana ele vai aprender que aquilo ali é lavagem de dinheiro. E assim, a coisa mais óbvia do mundo e mais fácil de se comprovar é aquilo ali. Não resiste a uma quebra de sigilo bancário. Óbvio que não. E uma análise do COAF. Por isso que tem tanto medo do COAF, né? Morre de medo do COAF. Porque, agora, tem um detalhe ali, que assim, isso é feeling policial, eu não tenho... Mas eu não sei se rachadinha paga aquilo tudo, sabe? Então... Rachadinha é peculato, é crime, é gravíssimo, e o crime não é mais ou menos grave pelo valor. Mas eles fazem tanta defesa desse pessoal do garimpo, que mexe com ouro, desse pessoal da madeira, sabe? Que eu acho que isso tem que ser olhado. Porque eu estava lá fazendo meu trabalho lá em novembro de 2020. Quando a gente encostou nisso, apareceu um ministro de Estado lá. Vários senadores se mobilizaram também para defender os criminosos. Aí eu fui exonerado, em seguida o outro delegado também foi exonerado, tudo no meio ambiente, tá? Depois outro, uns 5 em seguida. E a gente até conversou assim, pô, mas no que será que a gente encostou que a gente não sabe ainda para estar tendo essa operação de guerra, esse tsunami, nunca visto antes na história da Polícia Federal, de fazer uma limpa em quem estivesse investigando, chegasse perto disso. Então, não me surpreenderia se chegasse a um vínculo com a questão do ouro, porque aquilo ali, a gente está longe, né? Mas aquilo, a gente não tem essa percepção. Mas o jogo ali é de bilhão e de dólares que a gente perde. E uma das coisas que eu falava na época, porque a gente precisava do apoio logístico do Exército, né? Então, eu dizia assim, olha só, se vocês não têm sensibilidade ambiental para fazer isso, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é bem público, isso vale dinheiro. Estão roubando o país. É a mesma coisa que assaltar o Banco Central. Na verdade, isso aqui tem muito mais dinheiro que no assalto do Banco Central. Em um final de semana, nós prendemos 2 americanos com 55 quilos de ouro saindo do Brasil. E não estavam sendo com 55 quilos de ouro escondido, não. Estavam na bagagem de mão, foram na Receita Federal e declararam, esse ouro aqui é nosso, ele é proveniente de joias recicladas e nós vamos embarcar. O pessoal da Receita Federal sabia que tinha alguma coisa errada, né? Não são bobos, mas não tinha como certificar aquilo. Chamaram a gente. Uma semana antes, a gente também não conseguiria fazer nada. Mas eu acredito muito em ciência. E quando eu fui surpreendendo no Amazonas, a gente investiu pesadamente em equipamentos científicos. E esse equipamento tinha chegado há pouco tempo, uma pistola que faz uma leitura da assinatura química de determinado mineral. E quando se apontou essa pistola, que tem uma tela de cristal, se verificou que a pureza daquele ouro é de 98%.
E de joias, no máximo 75%. Então, efetuamos a prisão e apreendemos esse ouro. E em uma semana, na época, equivalia a 20 milhões de reais a apreensão. O equipamento se pagou 10 vezes. Então, assim, vale muito a pena a polícia utilizar a ciência. Para mim, é a melhor prova que existe. A polícia tem que usar, vai até rimar, mais ciência e menos violência. A primeira coisa que a polícia tem que usar é a ciência. Né? A violência é para aqueles casos extremos. Né? Porque eu acho até que fica mais tranquilo para a autoridade policial, para a polícia, quando você apresenta uma prova científica. É uma prova honesta. Né? Não depende... Se a defesa quiser, pode contrapor, chama outro perito para contrapor e a coisa fica às claras. Não tem subjetivismo na prova científica. Delegado, infelizmente chegamos aqui ao fim do nosso bloco, a gente acabou atrasando um pouquinho por causa do problema do som, mas a gente marca outra. Você volta aqui e fala mais. Foi um prazer. Um prazer, doutor. O prazer foi meu. Por causa dessa demora, eu tentei falar o máximo possível. Acho que eu estou parecendo o Enéas, né? Está bem longe do Enéas. Né? Obrigado. Eu era fã do Brizola. É isso aí. Todos éramos. Delegado, então, muito obrigado pela participação. Desejo sorte. E a gente marca aí em breve para você voltar aqui no Jornal da Fórum. Grande abraço. Estou à disposição. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite.